Irmãos, vamos continuar o estudo da semana passada. Ainda bem que nós conseguimos aí essas duas quartas-feiras consequentes ou subsequentes. Para quem não veio semana passada, nós começamos a estudar o pastor. Não este pastor, mas os deveres do pastor. O que você deve esperar de um pastor? As pessoas se confundem demais hoje em dia. Acham que o pastor deve ser alguém que controla suas vidas. Acham que o pastor é alguém intocável. Acham que o pastor é essa pessoa que fica lá no altar e ninguém pode subir. Então existe muita confusão porque ninguém lê a palavra de Deus para entender o que o pastor deve fazer. E o que esperar de um pastor? Como eu disse para os irmãos, muitas pessoas esperam, por exemplo, sustento material do pastor. Mas quem deve dar o sustento material a irmãos necessitados é a igreja. E isso mediado pelos diáconos. Está lá em Atos 6, está lá em 1 Timóteo 3. Esse objetivo específico dos diáconos, não é do pastor. Por mais que muitas igrejas só tenham um pastor e o pastor acabe fazendo isso, mas por função neotestamentária, quem deve fazer isso são os diáconos. Mas e o pastor? O que o pastor faz então? O pastor só prega? Não, existem outras funções, outros deveres do pastor. Eu coloquei lá para os irmãos no próximo slide, que pode só apertar um botão aí, isso. Que os deveres do pastor estão aí agregados nesses três. Primeiro, o dever do pastor é o pastoreio. Pastoreio, o que é pastoreio? Já expliquei semana passada. É apacentar as ovelhas. Como? Nós vamos ver três modos de apacentar, três modos de pastoreio que o pastor deve fazer a fim de pastorear a igreja. Segundo, o dever do pastor é a pregação. Pregação, nós vamos ver em outras oportunidades também, dividido em três deveres do pastor com relação à pregação. O pastor só prega, ou existem outras coisas que o pastor deve fazer além de pregar, com relação ao ensino? Vamos ver. E a oração, sabia que o pastor tem que orar pelos irmãos? É dever do pastor reservar um tempo na sua agenda para orar pelos irmãos? Pois é, nós fazemos isso no encontro dos pastores, nós fazemos isso ao longo da semana, os pastores da igreja, nós separamos um tempo para orar pelos irmãos. Mas é só isso? Não, o pastor tem que visitar os doentes, sabiam disso? O pastor tem que visitar os doentes. Enfim, vamos chegando lá, só estou dando spoilers aqui para os irmãos, eu espero que ninguém brigue comigo por estar dando spoilers. Já falei para os irmãos que eu gosto de spoiler. Não tenho problema nenhum com spoiler. Não tenho problema nenhum saber se os três Homens-Aranha estão lá no filme lá. Não tenho problema nenhum. Mas estou dando aqui spoilers para os irmãos dos próximos estudos, que abrangem aí os deveres do pastor. E hoje, nós já falamos, pode pôr o próximo slide, nós já falamos sobre o primeiro dever ali, com relação ao pastoreio, que é a proteção, que é proteger o rebanho. Já falamos disso, se você quiser recapitular, volte no estudo da semana passada, está lá na internet. E hoje nós vamos falar sobre os outros dois aí. Outros dois deveres com relação, não pode, isso, pode deixar aí. Vamos falar acerca desses outros dois deveres do pastor no que tange o pastoreio da igreja. No que tange o apacentar a igreja. O que Jesus disse a Pedro no seu diálogo: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então o que você faz, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a obrigação do pastor, apacentar as ovelhas. Envolve o pastoreio dos irmãos. E esse conduzir, que eu coloquei aí, antes eu não sei se algum irmão anotou, mas eu tinha colocado como alimentar, mas eu mudei.
Acho que conduzir traz uma ideia melhor. E o que significa isso? O pastor tem o dever de conduzir os irmãos no caminho de Deus. Pode parecer simples? Pode parecer simples, mas é um dever do pastor. O pastor tem o dever de conduzir a igreja, o rebanho, no caminho de Deus. O pastor tem esse dever. E não só o dever, o pastor tem a responsabilidade e a autoridade para conduzir os irmãos no caminho de Deus. O que isso significa? Quem dá os rumos para a igreja? Quem dá os rumos? A igreja agora vai por esse caminho. É claro, mais uma vez, lembrando os irmãos, nosso modelo aqui é o modelo congregacional. Como assim? A igreja reunida em assembleia faz a votação e decide várias questões. Os irmãos viram aí algumas últimas reuniões, a igreja decidindo. Foi a igreja que decidiu, não foi o pastor que decidiu nada. Aqui nós temos a proposta, o apoio e a votação. Nós funcionamos assim, preferimos esse modo de funcionamento de igreja. Tem o modelo presbiteriano, tem outros modelos também, tem o modelo presidencial, em que tudo parte do pastor, do presidente, mas nós temos esse modelo, em que tudo parte da congregação. Mas, no que tange às questões espirituais, morais, quem tem o dever de conduzir o rebanho é o pastor. É o pastor. Tem que dizer para os irmãos, nós temos que ir por essa direção. Irmãos, nós devemos nos voltar para este caminho. Sempre submisso, o pastor submisso à palavra. O pastor não tem que dizer para você individualmente o que você tem que fazer da sua vida. O pastor não tem que chegar para você, Brenner, e falar, eu acho que você não tem que entrar na empresa do Márcio. Não, eu acho que você tem que entrar no Google. O pastor não tem autoridade para fazer isso. Não é dever do pastor fazer isso. Nós vamos ver aqui o próximo dever do pastor, que é exortar, que é algo mais pessoal. Esse conduzir, notem bem, esse conduzir é algo mais geral, algo mais coletivo. É o pastor que decide, por exemplo, o que vai ser pregado. É o pastor que decide o que vai ser pregado. Não é a congregação, não é a assembleia que decide. É o pastor que decide o que vai ser pregado, o que vai ser ensinado. Então é o pastor que toma essas decisões e conduz a igreja por caminhos. O pastor, como nós vimos semana passada, é um supervisor, não é? E se o pastor identificar, detectar, nós vamos ver um texto daqui a pouco, detectar no meio do rebanho dissensões, grupinhos se formando ali para criar desunião. O que o pastor deve fazer? Deve conduzir, deve apontar para esses grupos, deve repreendê-los severamente, dependendo da situação, na frente de todos, para que todos temam, dependendo da situação, e assim conduzir toda a igreja no caminho do Senhor, no caminho de Deus. Essa é função precípua do pastor. Vocês podem cobrar isso do pastor. Se vocês se sentirem, estamos aqui sem líder, parece que a gente está arrumando, chega aí, cada um prega uma coisa aí, fala da revista Veja, e prega uns negócios aí que tem nada a ver, não está pregando a palavra, parece que a gente está perdido aqui. Os irmãos podem cobrar isso do pastor. Pastor, é dever do pastor nos conduzir pelo caminho de Deus, pelo caminho do Senhor. Como o pastor faz isso? Claro, pelo ensino, pela pregação, pela repreensão, pela exortação. Tudo isso de modo coletivo, de modo abrangente, de modo geral. O próximo dever ali que nós vamos ver é algo mais
próximo, algo mais de aconselhamento, de conselheiro, vamos dizer assim. Eu vou explicar quando chegar a hora. Entenderam isso? Não fiquem com dúvidas, não fiquem com dúvidas. As dúvidas são ruins, especialmente quando nós tratamos de definições. Mas então o que é? O pastor tem que mandar na minha vida? Não. O pastor manda na vida da igreja, sempre submisso à palavra. O pastor não tem, mais uma vez, o pastor não tem autoridade em si mesmo. Não é isso. O pastor, uma vez que ele foi consagrado ao ministério pastoral, agora ele virou... Não é isso. O pastor que é submisso à palavra, que pega e prega a palavra, ele deve ser seguido. Ele deve ser seguido. Por quê? Porque esse homem é fiel à palavra. E o rebanho deve segui-lo, porque ele é fiel à palavra. Entenderam isso? Entenderam essa diferença? Por quê? Porque lá fora, muitos se agregam de uma autoridade, ou alegam uma autoridade que não existe. Que o pastor pode controlar a vida de vocês. O pastor não pode fazer isso. Dizer o que você pode ou não fazer. Camilo, acho que você não tinha que ir naquela entrevista, não. Tem que tentar outra entrevista, porque essa daí não vai ser legal. Não é isso. Eu acho... Tem pastores que recomendam até o divórcio. Já viram isso? Já viram pastores recomendando o divórcio? Deus quer que você seja feliz. Se divorcie do seu marido. Pastores recomendando o pecado. É normal isso. Bom, no mundo lá fora, parece que está se tornando a regra. Não, faça o que o seu coração mandar. Eu não achei esse versículo na Bíblia. Tem esse versículo lá na música da Xuxa, mas na Bíblia não tem esse versículo. Faça o que o seu coração mandar. Então o pastor deve conduzir a igreja. Vamos ver aqui, vejam aí, Filipenses 2, 19 a 22. Vamos ver aqui, vamos pintar aqui a imagem do pastor Timóteo. E desse pastor que deve conduzir a igreja, tem autoridade para conduzir a igreja. Filipenses 2, 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses. Esse é o pastor que conduz a igreja, cuidando dos interesses da própria igreja, da saúde da própria igreja, do bem-estar doutrinário da própria igreja, da saúde doutrinária da própria igreja. É o pastor que deve conduzir o rebanho. Conduzir o rebanho, exortando, ensinando, dirigindo. Esse é o pastor, é o pastor Timóteo, que deve servir de exemplo. Por quê? Porque ele cuida dos interesses da igreja. Agora vamos lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5. 1 Timóteo no capítulo 5. Versículos 3 a 16. Eu vou pontuando aqui. Diz assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. O que é honrar as viúvas verdadeiramente viúvas? É sustentá-las financeiramente. Tem que sustentar as viúvas. E aí o apóstolo Paulo vai dar uma série de critérios de como avaliar quem são as viúvas verdadeiramente viúvas. Pastor, mas essa não seria uma função diaconal? Sim. Inclusive, os diáconos mencionados em Atos 6 tinham essa função de distribuir o dinheiro às viúvas. Porque as viúvas hebreias estavam tendo ali a preferência, enquanto as viúvas gentílicas estavam ficando de escanteio. Mas, notem bem, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo traz aqui
uma sensibilidade. O pastor, como supervisor, ele sabe quem são as viúvas verdadeiramente viúvas. É função dos diáconos irem lá comprarem a cesta básica e distribuir? Sim. Mas o pastor sabe quem são. Olha só, continue a leitura comigo aí. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Olha só o versículo 7, preste atenção no versículo 7. Pastor Timóteo, olha o que você deve fazer. Prescreve estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Quem tem outra versão, outra palavra para prescrever aqui? Ordena, manda. Quem tinha que fazer isso? O pastor. O pastor tinha que ordenar, ele tem autoridade para mandar, para ordenar, sempre obedecendo a palavra de Deus. Aqui essas prescrições que o próprio apóstolo Paulo deixou, ele tem autoridade, responsabilidade de ordenar, de mandar, de prescrever essas coisas, a fim de conduzir o rebanho nesse assunto aqui específico. Qual é o assunto? O sustento das viúvas. No sustento das viúvas, é o pastor que vai dizer, o pastor que vai prescrever às viúvas, os critérios são esses. Se você não se encaixa, você não vai receber. Ele tem essa responsabilidade e essa autoridade de prescrever essas coisas. E aí vem uma série de outros critérios, os irmãos devem olhar isso depois para entender. Mas agora vejam o capítulo 6, está aí o próximo. Capítulo 6, versículos 1 e 2. Todos os servos, agora vejam aqui, primeiro falou das viúvas, agora vai falar de outro grupo social da igreja, ok? Está falando para os servos, os empregados. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Ok, joia. Está aqui critérios específicos de como os servos devem agir. Versículo 2. Também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Timóteo, ensina e recomenda estas coisas. Alguém tem alguma outra palavra para recomendar? Exorta. Ensina e exorta estas coisas. Você tem a autoridade e o dever de conduzir a igreja nesse assunto. Você tem autoridade para fazer isso. Você deve se munir de autoridade e conduzir a igreja nesses assuntos. Então é função do pastor conduzir os irmãos no caminho de Deus, sempre fiel, obviamente, às Escrituras. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, 2 é o resumo do resumo das funções pastorais. Se os irmãos querem um versículo para tirar aí do bolso, o que um pastor deve fazer? Pode utilizar esse texto. 2 Timóteo 4, 2. O que um pastor é o resumo do resumo. Vejam aí. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insta. O que é insta? Insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O pastor, ele não está livre. O pastor tem uma bola no pé. Essa bola no pé, amarrada ao seu pé, chama doutrina, que impede ele de dar asas à imaginação.
Eu vou dar asas, olho para o texto, vou dar asas à minha imaginação. Tem um peso sobre os seus ombros chamado doutrina. Tudo isso ele deve fazer. Pregar a palavra, insistir, corrigir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. O pastor tem essa função, conduzir a igreja como um todo pelos caminhos do Senhor. Aqui a ênfase é para o repreender. Mais uma vez, eu disse para os irmãos, dependendo das circunstâncias, a repreensão deve ser pública, para que os outros temam. Quando é repreensão, por exemplo, de líder, a repreensão deve ser pública, para que os outros temam. Então existem critérios específicos para o funcionamento da igreja e os deveres do pastor. Tito 1, 5. Esse texto é muito interessante, muito interessante. Tito 1, 5. Tito não era apóstolo, mas estava sob os auspícios do apóstolo Paulo. Tito 1, 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Nós não sabemos que coisas restantes eram essas. O que é? Tinha que registrar em cartórias, igrejas, o que é? Uma coisa nós sabemos o que é. Qual era a tarefa de Tito? Uma coisa nós sabemos, que era, ele diz, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Essa era uma função, dentre essas coisas restantes que Tito tinha que fazer. Mas de quem era a responsabilidade de conduzir as igrejas em Creta? De dar um rumo a elas, além de instituir presbíteros, instituir pastores nessas igrejas. De quem era a responsabilidade? Do pastor Tito. Ele tinha que conduzir a igreja, deixar ela organizada, inclusive constituindo pastores em cada uma delas. Ok? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não fique com dúvida. Senão você vai vir falar, pastor, o senhor falou lá, naquele estudo que eu tinha que fazer. Não. Eu vou falar para você rever o vídeo. Não fique com dúvidas. Os pastores têm muitas responsabilidades. Nós não podemos confundir. Tem muitas responsabilidades e os irmãos devem se atentar para essas responsabilidades a fim de que a igreja seja saudável. Se eu não sei o que esperar, se eu acho que o pastor ele tem só que pregar, é algo bom, é uma função essencial do pastorado, a pregação é uma função essencial do pastorado, mas não é só isso, envolve o pastoreio, poimen, como eu disse para os irmãos na semana passada, ok? E vamos agora ver o terceiro dever que abrange aí o pastoreio do pastor, que é exortar. Aqui a ideia, irmãos, notem bem, a ideia da palavra exortar não é chegar e dar bronca. Vamos lá no gabinete. Nossa, quando eu era jovenzinho, o gabinete era o inferno. Era melhor chamar para, ir para um paredão de fuzilamento, porque ir para o gabinete era o terror. Se o pastor chamasse você, jovem, se eu chegasse para o... Cadê o Davi Leão? Está lá em cima? Se eu chegasse para o Davi Leão com 13 anos de idade e falar, Davi Leão, vamos para o gabinete. Pronto, meu mundo caiu. Agora a casa caiu, eu vou sair de lá sem cabeça. Não é esse tipo, por mais que envolva o gabinete, dependendo do caso, não é esse tipo de exortação, porque nós falamos exortar, sempre vem isso à mente, né? É dar bronca, o pastor tem que dar bronca. O termo aqui é paracaléu. Paracaléu significa literalmente colocar-se ao lado. Colocar-se ao lado. Colocar-se ao lado para quê? Para falar, irmão, vamos por esse caminho. Esse caminho que você está tomando é perigoso. Vejam a ideia do pastor de ovelhas mesmo. Pegar aquela ovelha que está querendo sair do aprisco, pegar a ovelha com todo o carinho, todo o amor e dedicação,
Pegar o cajado ele tem aquela curva, né? Aquela curva serve para quê? Para puxar. Serve para puxar as ovelhas. Também serve para, dependendo de quão rebelde é a ovelha, para dar uma chapuletada na cabeça. Acorda, ovelha! É a 10ª vez que eu falo, você não fica indo lá para o buraco. E dá na cabeça dos lobos também. Mas puxar a ovelha, venha ao meu lado, se coloque ao meu lado. Eu estou aqui com você. Essa é uma função do pastor, exortar os irmãos. Olha só, 1 Timóteo 4,13, o paracaléu, colocar-se ao lado. Até a minha chegada, 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, aplica-te a leitura, aqui é leitura pública das Escrituras, tá? Não é leitura pessoal. Por mais que o pastor tenha que desenvolver a leitura, tem que ler bastante para conhecer bastante a Bíblia, mas não é leitura pessoal, é leitura pública das Escrituras. Porque antigamente não tinha. Antigamente você tinha que ler a Bíblia nas igrejas. Então o pastor, era a função do pastor, ler a Bíblia na igreja. Função do pastor. Então nós lemos aqui, por isso que nós lemos a Bíblia aqui no culto. Então até a minha chegada aplica-te a leitura. E o que mais? A exortação, ao colocar-se ao lado e ao ensino. Nós vamos falar numa próxima oportunidade. Então o pastor tem esse dever de se colocar ao lado dos irmãos, para exortá-los, para repreendê-los, para consolá-los. Função do pastor fazer isso. E os irmãos podem esperar isso. É claro, notem bem, aqui uma ressalva muito importante, muito importante. O pastor não tem que sair fiscalizando a vida de ninguém. Vamos ver o que o Guimel está fazendo. Colocar a câmera lá na casa dele. É a função do pastor fazer isso. Vamos ver aqui que o Brenner, vamos ver como é que vai ser a entrevista. Vou ligar para o Márcio, e aí? Não, o pastor não tem que ficar se ligando nesses detalhezinhos. Eu vou lá no mercado em que o Givney trabalha, ver se ele está pesando direito, não está vendendo gordura por preço de carne. Vamos ver se ele corta a gordura da picanha. Não, o pastor não tem que fazer isso. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E muita gente espera que o pastor faça isso. Mas não é função do pastor pegar as pessoas no colo e dizer o que elas devem ou não fazer. Já repito, não. É óbvio, o pastor tem que ser hospitaleiro. E além do hospitaleiro literal, que é abrir a sua casa, nós vamos ver isso em outros deveres. O pastor tem que ser hospitaleiro. O pastor tem que ter a casa da sua disposição, do seu coração aberta aos irmãos. Eu já fui para o gabinete algumas vezes porque eu quis ir para o gabinete. Porque eu falei, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu lembro certa vez que, eu não sei se todos tiveram isso, se alguém teve isso. Eu estava com, como é que, em português, eu não lembro o nome da expressão. Mas um pouco antes de me casar, 6 meses antes de me casar, estava com data marcada, tudo. Eu comecei a ficar meio... Em inglês se chama cold feet, né? Em português não sei. Comecei a ficar com dúvida, né? Será isso mesmo? Será que estava certo? E eu chamei o pastor para conversar. Falei, pastor, e se ela não mudar? Porque tem gente aqui na igreja falando para mim, você vai casar, as pessoas mudam para pior. Gente na igreja, hein? Cuidado, hein? Gente na igreja, você vai perder sua juventude. Meu Deus. E eu comecei, um monte de coisa dessa na cabeça de gente aqui da igreja. Eu falei, e eu vou conversar com o pastor, porque ele deve saber o que fazer. Ele é um homem sábio. E eu fui lá, falei, pastor, e aí? E ele me aconselhou, se colocou ao meu lado, me esclareceu as ideias, e eu fiquei mais resoluto na minha
na minha decisão de casar. Eu falei, não, eu quero mesmo, acabou, ponto final, não tive mais dúvidas. É um pastor que se colocou, que estava com a sua casa aberta. Não é um pastor inacessível. Existem pastores inacessíveis? Os irmãos já tiveram contato, já conheceram pastores inacessíveis? O Brenner falou aqui, pastor estrelinha. O Leandro Boer, nosso evangelista aqui na igreja, ele mora nos Estados Unidos. E há um tempo atrás ele morava na Califórnia. E um dos nossos sonhos, nós brincamos entre nós, que era ir na igreja do pastor John MacArthur, que é na Califórnia. E o Leandro foi na igreja do pastor John MacArthur. Uau! Ele foi lá. E ele brinca, o John MacArthur, ele fica lá no púlpito, lá parece um holograma. Eu acho que ele já morreu faz tempo. E colocaram um holograma dele lá com as pregações lá. E ele não sai para cumprimentar os irmãos, ele sai pela porta lateral e ninguém mais vê ele. Você acha que você vai encontrar ele no estacionamento? Não, ninguém mais vê ele. Claro, tem ali os motivos, né? A Califórnia é um lugar difícil. O pastor John MacArthur é muito famoso, né? Mas ele é muito perseguido, porque ele fala que tem que falar mesmo. Então ele é muito perseguido, o cara deve sofrer até ameaça de morte. Então, mas foi assim. O pastor não pode ser assim, inacessível. Eu fiquei desanimado, eu falei, eu queria ir lá na igreja do John MacArthur tirar uma foto com ele, tirar uma selfie, né, Ele não deve nem saber o que é selfie. O pastor John MacArthur não deve saber o que é isso. Mas o pastor não pode ser assim, inacessível. Por quê? Porque é dever dele, no pastoreio, exortar os irmãos, se colocar ao lado. Dever do pastor fazer isso. Mais uma vez, irmãos, não se confundam. Agora, tudo que acontecer de ruim na minha vida é porque o pastor não fez o seu dever. É porque o pastor não me exortou. É porque o pastor não me aconselhou. Nós precisamos abrir a nossa casa também para o pastor. E eu digo, abrir a nossa vida, o nosso coração. Muitos crentes, quando começam o desvio, vocês acham que o desvio de um crente acontece assim, do dia para a noite? Você acha que hoje ele está aqui bem, está aqui consagrado, e amanhã, estou fora, chuta tudo, larga a mulher e larga os filhos e vai embora? Não. Ele começa a fechar as portas da sua casa, do seu coração. Começa a fechar as portas para os irmãos da igreja, para o pastor. Ô pastor, está tudo bem? Está tudo bem, tudo tranquilo. O pastor pergunta, está tudo bem? Não, está tudo bem, está tranquilo. Tudo bem. E as coisas vão acontecendo às escondidas. Aquele coração vai se endurecendo ao longo de meses, anos. Por quê? Porque essa pessoa fechou a porta para a igreja, para o pastor e assim. E depois sai da igreja, é disciplinada, colocando a culpa em quem? No pastor. A culpa é do pastor, claro. Que não foi buscar, que não foi lá, que não abriu, a culpa é do pastor. Mas quem fechou a porta da casa foi essa pessoa há muito tempo. Então, o pastor tem que se dispor, tem que estar à disposição dos irmãos para cumprir a sua função de exortação. Temos mais textos aqui, vamos vê-los. 1 Timóteo 5, nós lemos o 4:13, agora 5, 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso. O que ele deve fazer? Exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Olha aqui, o pastor deve se colocar ao lado, exortar todas essas classes sociais aqui da igreja. O pastor tem que estar lá para exortar essas pessoas, apontá-las à direção. Lembra que eu falei para vocês, conduzir ali é algo mais geral, é algo mais coletivo. Aqui o guiar, o exortar, o conduzir, num âmbito mais pessoal,
reservado. O Brenner vai fazer a entrevista lá no Março amanhã. O Brenner pode procurar o pastor Nicolas, por exemplo, e perguntar: pastor Nicolas, o senhor acha que eu deveria trabalhar na empresa do Márcio? Por que ele procuraria? Por achar que o pastor Nicolas tem mais discernimento, mais vivência, mais experiência, mais conhecimento bíblico para discernir nessas questões. Normal, normal. É óbvio que nós podemos fazer isso, nós devemos, né? Não podemos, mas devemos fazer isso uns com os outros. Não é só o pastor, tudo pastor, pastor, pastor. Não, nós devemos procurar conselho, direção uns nos outros. Mas, partindo do pressuposto que o pastor deve ser exemplo para o rebanho, é natural que ele seja procurado com mais frequência para dar uma palavra de instrução, de direção, de exortação a alguém. Tá bom? É comum isso, comum. Diga. Se algum irmão for exortar outro irmão, o irmão ele tem que aceitar a exortação, ou ele pode falar: não, quem tem que me exortar, quem tem direito de me exortar é só o pastor? De modo nenhum a pessoa pode se colocar dessa forma. Por quê? Que quem exorta, o conteúdo da exortação deve ser sempre bíblico. Sempre. Então, vamos colocar, quem exorta é a palavra de Deus. O mensageiro pode ser qualquer irmão. Qualquer irmão. O conteúdo da exortação é sempre a palavra de Deus. Então, a pessoa rejeitar a exortação vinda de qualquer pessoa, de qualquer irmão, ela está rejeitando o quê? O quê? A própria palavra. Não, quem tem que fazer isso é o pastor. Pior para você. Pior para você. Na condução da igreja, eu sou pastor há 3 anos, nem 3 anos fiz de pastorado. Mas nós, os pastores mais jovens, especialmente eu e o pastor Nicolas, que estamos aqui desde a infância, nós aprendemos muito com o exemplo do pastor Marcos e com a própria experiência dele. Então, nós tomamos para nós coisas que nós achamos que são sábias e servem para conduzir a igreja de maneira sábia e prudente. Envolver o pastor em determinados casos não é bom, sabia? Por quê? Porque o peso da palavra, o peso da presença do pastor é muito grande. É muito grande. Quer ver um exemplo? Certa vez um irmão chegou para mim e contou um pecado que ele viu de um outro irmão. Ele pediu orientação, como ele deveria agir. E eu falei, à luz de Mateus 18, vá, procure o seu irmão, e se ele ouvir a sua exortação, colocou-se uma pedra, encerrou o caso. Porque, eu poderia, irmão, tudo bem, eu vou conversar com ele. Poderia fazer isso? Fazer essa ponte aqui, entre um irmão e o outro? Poderia, não tem problema. O irmão me procurou, falou, não, esse assunto aí eu vou pegar para mim, e vou até o irmão exortá-lo, com toda a mansidão, como diz a 2 Timóteo, nós devemos fazer isso com toda a mansidão, e dependendo do caso, se forem homens idosos, nós devemos exortá-los como um pai. Temos os critérios ali. Mas eu disse para esse irmão, faça o seguinte, com toda a mansidão, com todo amor, vai e converse você com ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. E esse assunto encerrou. Do que colocar o pastor e chegar, o pastor, o gabinete. E o que aconteceu? Esse irmão foi lá, procurou o irmão, conversaram, resolveu a questão, sem o pastor intervir. Então, é claro, o pastor tem que estar com as portas do gabinete sempre abertas, ele não pode se negar. É o que eu falei, o pastor não pode ser inacessível, mas os irmãos têm o dever de se exortar mutuamente, têm o dever de se aconselhar. Colossenses 3, 16 e 17 fala sobre esse dever mútuo que é da igreja, não é só do pastor.
Entenderam? É um dever do pastor? É um dever do pastor, mas também é um dever dos irmãos. A gente encontra essa instrução também em Mateus 18, artigo 15, né? Que instrução? A instrução que eu mencionei aqui? É esse texto mesmo que eu usei para basear, né? Se você vai, procura o teu irmão, se ele pecou contra ti, vai, procura o teu irmão, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão e causa cerrada. Se não, e eu disse para ele, ó, se ele não ouvir, se ele se colocar aí numa disposição XYZ, se você sentir algum tipo de rebeldia, de animosidade, você fala para mim, aí eu converso com ele. Que seria o passo natural lá de Mateus 18, de 2 ou 3 irem juntos. Eu acho que a preocupação era no sentido de julgar também, né? Ou são exortar e julgar, podemos considerar sinônimos ou não? Porque nós devemos ter essa obrigação, mas de repente o irmão que recebe isso sente, por que você está me julgando, né? Não sei. Então, mais uma vez, o conteúdo da nossa exortação deve ser sempre bíblico, sempre. Eu não posso levar ao irmão as minhas impressões pessoais. Eu falar, ó, eu acho que você não pode usar essa camiseta porque ela é cinza e cinza não é minha cor preferida. Desculpe, irmão, mas a sua palavra não tem valor nenhum. Então, ao contrário de eu dizer, irmão, como eu disse no exemplo de domingo à noite, que um homem respeitável chegou para mim e falou, jovem, a sua camiseta, ela tem um conteúdo de duplo sentido, de imoralidade. E a Bíblia reprova isso com todas as letras. Opa! Quem é o Senhor para me julgar? Não sou eu que estou te julgando, é a palavra que está te julgando. O irmão que tem esse conhecimento, que recebeu a exortação, vai saber, vai entender. Né? Exatamente. Ele conhece a palavra, ele vai aceitar. Exatamente. Esse é o nosso... Se ele se sente julgado, por isso que eu perguntei, o exortar e julgar, ele se encaixa no mesmo contexto? Não? Então, Mas depende do irmão que recebe. O julgamento, o pessoal fica com muito medo, né? Não julgueis. Não julgueis para não serem julgados. É bom, né? Eu não vou julgar os irmãos e os irmãos não vão me julgar. Aí, ó. Mas esse julgar desse texto que distorcem tanto é o juízo temerário. É o juízo temerário. É você não ter elementos suficientes e criar todo um cenário com 2, 3 palavras, com 2, 3 fatos que você ouviu falar de um terceiro, quarto, quinto. É o juízo temerário. Nós não podemos julgar temerariamente, não podemos fazer isso. Nós devemos averiguar os fatos, buscar a verdade. É esse tipo de juízo que nós não podemos fazer. Mas o juízo à luz da palavra, nós devemos fazer sempre. Sempre. Imagine se esse irmão, olhando para a minha camiseta, falar, não vou julgar ele porque eu não quero ser julgado também. Ele tinha que me julgar, por quê? Porque não é ele que me julga, é a palavra. É a palavra que me julga. E a palavra diz, vocês devem se portar de maneira decente. Vocês não podem, o crente deve possuir o próprio corpo em decência. Isso que você está fazendo, jovem, não condiz com a palavra. Então, é claro, ninguém vai sair aqui, agora eu vou começar a julgar os irmãos. Acho que o Severiano, não sei não, hein? O Reginaldo está careca, os carecas não reinarão, não entrarão no reino de Deus. Não é isso, não é isso. Mas com toda a brandura, toda a doçura, temor. Gálatas 6, abram aí em Gálatas 6. Eu gosto muito desse texto, porque isso aqui mostra como deve ser a nossa caminhada cristã. Não deve ser uma caminhada de rivalidade. Eu não devo olhar para a exortação de qualquer irmão, ou até mesmo do pastor, como um sinal de rivalidade.
Ah, o pastor está querendo isso, aquele irmão está querendo... O irmão se acha melhor do que eu. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós não podemos ter essa mentalidade. É a pessoa que tem a disposição de levantar a guarda e ficar se justificando. Nós não podemos ter essa mentalidade. Se o irmão veio te exortar, opa, vamos ouvir. Vamos ouvir. Se a exortação tem conteúdo bíblico, opa, eu tenho que abrir os dois ouvidos, e a mente e o coração. Olha só como é a dinâmica da igreja. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura. Se alguém for surpreendido em alguma falta, não julgueis para não serem julgados. É assim que funciona a igreja? De forma nenhuma. Vós que sois espirituais, corrigiu o irmão, exorte o irmão, fale, irmão, esse caminho não é bíblico, não é de Deus, saia daí, é perigoso. E olha o versículo 2, gosto muito do versículo 2. Guarda-te para que não sejas também tentado. É aquela velha história, aquele que está de pé, cuide para que também não caia. Versículo 2: levai as cargas. Que cargas são essas? Quem sabe identificar que cargas são essas? São as dificuldades da vida, né? O desemprego, problemas financeiros. É isso? É disso que ele está falando aqui? Problemas financeiros, problemas de relacionamento, é isso? Olha o contexto. O que ele acabou de falar no versículo 1? Das faltas. O que eu tenho que levar aqui? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Muitos irmãos, quando exortados, têm que lidar com consequências do pecado, ou têm que lidar com o seu próprio pecado e precisam de ajuda para vencê-lo. Precisam de alguém que se coloque ao lado e estenda aqui o ombro. Eu gosto dessa figura, levai as cargas. É você colocar o irmão aqui, ó. Irmão, vamos caminhar junto. Vamos caminhar. Eu sou do mesmo barro que você. Eu sou salvo pelo mesmo Salvador que você. Eu era tão pecador, eu sou tão pecador quanto você, mas sou salvo pelo sangue de Jesus. Então vamos caminhar juntos. Está difícil esse problema, essa carga está pesada, eu vou carregar com você. Essa é a beleza da igreja. Não é, sai daqui, você acha que você é melhor que alguém? Só o pastor pode fazer isso. Não, irmãos. Não deve ser essa nossa disposição. Se o irmão age assim, o irmão já está incorrendo em erro, se achando melhor que os outros. É o erro de não cumprir Filipenses 2. Filipenses 2, tende em vós a mesma disposição que houve também em Cristo. Uma disposição de humildade, de servir os outros, de ter o interesse dos outros acima dos meus. É isso, é assim que deve ser a dinâmica da igreja. E o pastor tem essa função de se colocar ao lado, de exortar, de conduzir, de guiar. Mais uma vez, o pastor não vai ficar olhando para a vida de ninguém, mas quando precisarem, as portas do gabinete, da casa, de onde for, do pastor estão abertas. É óbvio, os irmãos devem fazer isso uns entre os outros, óbvio, isso é dever nosso também, mas o pastor, como dever de ofício, deve fazer isso. Você vê? Também tem o contrário, né? Às vezes o irmão tem um problema, você vê aquele problema e não fala, né? Você fala até os 90%, 97% obrigado para a esquerda da dele, você não aponta, porque ele pode fechar o caso de você, na casa do meter na vida dele, deixa ele cada vez mais confiar. Isso aí é a maior expressão de egoísmo. A pessoa que... O que o Severiano disse? É a pessoa que indiferente, pessoa que se isenta da sua responsabilidade. Vê o problema, sabe do problema e não procura a pessoa com medo de se expor, com medo de criar inimizade. Essa pessoa, ela não ama o povo de Deus, ela não ama a própria igreja em que está. Por quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa.
Se eu deixar aquele pecado ali, aquele pecado vai contaminar os outros irmãos. Então, a pessoa que tem essa visão, ela não entendeu o que é a igreja. Não, opa, o irmão tem um problema ali, eu vou lá, eu vou resolver. Nem que eu tenha que carregar esse irmão no colo, eu vou resolver. Porque a igreja não pode sofrer os danos do pecado, os efeitos danosos do pecado. Não pode, eu não posso deixar. E isso é amor. Se expor, às vezes até a inimizade, às vezes temporariamente ou por um longo tempo, não sei. Mas fazer isso é uma demonstração de verdadeiro amor. Você ir lá e chamar o irmão, a casa está caindo. Vamos ler os outros textos aqui. 1 Timóteo 5 nós já lemos, agora o 6,17. 6,17, outra classe social da igreja. Para quem viu o sermão de domingo sabe do que eu estou falando. 1 Timóteo 6,17, exorta os ricos, exorta aos ricos do presente século, para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. 2 Timóteo 4,2, nós já lemos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. Com toda longanimidade e doutrina. Tem que caminhar aqui. Eu ia tentar explicar esse texto aqui, chamar a atenção dos irmãos, não vai dar. Tito 1,13. Tito 1,13. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Função do pastor. Tito 2,6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Agora uma última pergunta para encerrarmos. Quantas vezes uma pessoa deve ser exortada? Quem sabe? 3? Quem dá mais? Dou-lhe uma. Quem dá mais? Tá, mas ele falou com toda longanimidade. 3 não parece ser muito longânimo. Quem acha que é menos? Uma só tá bom? 2? 30? 70 vezes 7. Vamos lá em Tito 3,10. Tito 3,10. Pode nos dar uma pista. Tito 3,10. Evita o homem faccioso. O que é um homem faccioso? É um homem que cria divisões na igreja. É um homem que cria intrigas. Esse homem deve ser evitado. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Então é 2 vezes. É óbvio, meus irmãos, isso não é regra. Deixa eu anotar aqui, o Guimel foi exortado pelo Pedro, pelo André, e passou a conta, hein, Guimel? Não é isso. Mas nós temos uma ideia de que a exortação não deve ser prolongada, não deve se estender. Vendo que na pessoa não existe sombra de mudança, o que nós devemos fazer? Evitar, rejeitar. E dependendo do caso, disciplinar. É isso que nós devemos fazer. Não pode ser um negócio de eterno, sem horizonte. Vai falando aí, vê se uma hora ela muda. Não é assim. Exorta, fala. 1, 2. O mesmo processo que o Reginaldo mencionou ali em Mateus 18, envolve quantas etapas? 3 etapas. Quais são as etapas do processo de Mateus 18? Eu vou sozinho,
e converso com meu irmão. Se ele se arrependeu, beleza. Se ele não se arrependeu, quantos mais? Leva mais 2 ou 3, converso com ele. Não se arrependeu? Levo para a igreja. Não se arrependeu, o que faz? Expulsa da igreja e trata como gentil publicano. Então, a repreensão, a exortação não pode ser, vamos aqui fazer 10 sessões no gabinete. Irmão, 10 sessões no gabinete aqui para... Quem tem o poder de nos transformar? Quem tem o real poder de nos transformar? Quem nos transforma diariamente? Não é a palavra de Deus? Não é a palavra de Deus? Tem o poder que entrar no nosso coração e transformar a nossa mente, o nosso coração, as nossas inclinações. É a palavra de Deus que entra no nosso coração, é por isso que o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse é o resultado, causa e efeito. Se eu guardo a palavra no coração, eu não peco contra o Senhor. Por quê? Porque ela tem poder para fazer isso. Então, o que acontece? Se num momento o irmão conversou, falou os textos apropriados acerca desse assunto, a pessoa não ouviu, foi conversar com o pastor falou mais alguns textos que aquele irmão talvez esqueceu. Acabou. Na próxima sessão, não vai ter texto novo na Bíblia. Tem uns textos aqui novos que apareceram na semana passada, para o seu caso, para o seu pecado, que eu vou ter que falar agora para você. Não tem. É a palavra de Deus que vai transformar você, não é formulinhas, tarefinhas que você tem que fazer e escrever. Não é isso, é a palavra, o poder da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,15 diz que a palavra é inspirada e tem poder para quê? Para a repreensão e para a correção e instrução na justiça e o ensino. É ela que tem poder para isso. Então não tem essa de, vamos aqui prolongar e falar tantas vezes e procurar 15, 30 vezes. Não. Nós temos evidências claras na Escritura para que a exortação seja breve. Seja breve. Com longanimidade, sim, mas breve. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então vamos orar. Na próxima oportunidade, nós prosseguimos para a pregação, mais uma função, um dever do pastor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela clareza da Tua palavra. Obrigado porque nós temos as funções definidas. Que o Senhor nos conceda a graça. Conceda a graça aos pastores para cumprir o seu chamado, com pureza, com diligência, com fidelidade, e que o Senhor conceda também aos irmãos graça para cumprirem as suas responsabilidades e deveres. E assim a tua igreja vai funcionar de modo bíblico, pleno, sadio, e poderemos glorificar o Senhor verdadeiramente, fazendo a tua vontade. Despeça-nos em paz para as nossas casas, e nos dê um resto de semana na tua presença, cumprindo aquilo que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, amém.